Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Silene Barbie. Silene, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Silene, hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que muitos pais vêm ficando preocupados, que é o consumo de álcool e droga. Qual que é a consequência dessa substância para os jovens hoje? Vejamos que o cérebro, ele segue em desenvolvimento até por volta dos 20 e poucos anos. Então, se a gente imaginar que o indivíduo vai fazer uso de uma substância, seja álcool ou drogas, nessa fase, quando ele chegar na vida adulta, é bem provável que ele vá apresentar alguns prejuízos muitas vezes importantes e outros irreversíveis. A gente poderia considerar questões, por exemplo, como a falta de aquisição de habilidades, como, por exemplo, no seu aspecto psicológico, emocional, cognitivo e até comportamental. A gente poderia citar aqui, por exemplo, a questão da aprendizagem, onde a memória costuma ser muito afetada, uma vez que a memória é um fator muito importante para a aquisição de um novo conhecimento. Um outro aspecto que a gente gostaria de mencionar também, que é muito importante, é um comprometimento psicológico. Vejamos a seguinte situação. O indivíduo vai fazer uma associação entre álcool e entre lazer, entre beber e entre se divertir. Suponhamos que esse sujeito seja uma pessoa que apresenta uma timidez muito exacerbada, que tem muita dificuldade em começar uma conversa, em manter-se em grupo, em transitar na sociedade de uma forma mais tranquila. Aí ele percebe que, quando ele bebe, ele faz isso com mais tranquilidade. À medida em que você retira a substância, obviamente que o sujeito vai se ver perdido no meio da sua vida social, porque ele só aprendeu a falar, a se relacionar em grupo a partir de uma bebida, e agora ele não tem mais. Então isso aí pode ser que venha trazer um complicante importante. Quando que o álcool deixa de se tornar algo para lazer e passa a se tornar uma dependência, que a pessoa fica dependendo daquilo? Olha, a ciência ela não possui ainda uma forma precisa de pontuar a dependência química, ou seja, o transtorno por uso de substância, como é chamado, ele tem essa ou essa gênese. O que se sabe é que ocorre uma associação entre várias variáveis, o que a gente chama de biopsicossocial. Do ponto de vista biológico, no caso do álcool, por exemplo, a gente poderia estar pontuando o seguinte: os achados dizem que no fígado de bebedores mais contumazes existe uma disponibilidade, uma quantidade maior de enzimas que promove a metabolização da substância, ou seja, quando o indivíduo faz uso nocivo para a intoxicação, ele sente menos a ação dessas substâncias, ele sente em menor grau o efeito ruim do uso do álcool. No aspecto social, estaria relacionado realmente ao contexto, à naturalização do uso. Então, a gente poderia dizer que o adolescente que tem amigos que usam preponderantemente, que em detrimento de ter lazer, de praticar um esporte, são bebedores. Aquele adolescente estaria predisposto a beber mais. E o aspecto psico seria que em sujeitos que têm o transtorno por uso de substâncias, eles são mais vulneráveis a estarem suscetíveis a fatores, por exemplo, de estresse, de ansiedade, a aspectos depressivos, a transtornos de personalidade, a outros transtornos, inclusive, né, como, por exemplo, fobia social, hiperatividade e por aí vai. E que eles se utilizariam da substância como uma muleta, entre aspas, como um remédio para conseguir estar vencendo os desafios do dia a dia, se utilizando disso como ferramenta. Como que a família identifica? Olha, meu filho precisa de ajuda, ele está passando os limites, já não está bebendo mais socialmente, já passou desse ponto. Tá.
Existem alguns critérios que preconizam quando o uso passou daquilo que, vamos dizer, aceitável, para quando isso se tornou um problema. Mas o que a gente poderia dizer para os pais ou para os cuidadores, resumidamente, seria o seguinte: você pergunta para o jovem, para o indivíduo, como é que está a sua relação com o álcool? Então ele vai dizer para você assim: não, tá tudo bem, eu só uso aos finais de semana, eu só uso de sábado, de domingo. Aí você pode perguntar para ele o seguinte: tá, mas então você consegue ficar 2, 3, 4 finais de semana sem beber? Se ele não conseguir, você tem aí já um sinalizador importante de que você pode estar olhando com uma certa preocupação. Isso porque o padrão de consumo ele está modificado para os tempos atuais. O jovem de hoje, o indivíduo de hoje, não bebe mais na mesma frequência, na mesma medida que antes, porque esses são aspectos que têm que ser olhados de cada indivíduo, de um para um. Aí tá certo, você observou esse primeiro momento, aí você vai perguntar para ele o seguinte, que vai te dar um norte em função da tolerância. O que seria isso? Você está usando a mesma quantidade de substância, de álcool, por exemplo. Você está bebendo o mesmo que você bebia no começo ou você precisou aumentar a quantidade para sentir os mesmos efeitos de euforia, enfim, que você buscava no começo? Esse seria um segundo ponto interessante para a gente considerar. E uma terceira questão seria como é que está a escolha dos programas de final de semana desse indivíduo. Elas são prioritariamente em função do beber ou do usar a substância? Se não tiver álcool, eu não vou naquela festa? Né? Porque o que ocorre é que o indivíduo ele vai trilhando um caminho de prejuízos e ele não se dá conta, ele não consegue ter essa percepção. Por isso que, assim, muito importante que os pais entendam esse aspecto. É provado, os jovens não devem fazer uso de álcool antes dos 20 anos, porque isso vai trazer uma consequência neuronal, vai fazer uma memória neuroquímica e isso pode ser prejudicial para toda uma vida. Quando ele passa do uso do álcool para outras drogas, como que a família tem que se posicionar? Olha, meu filho não está mais só com álcool, ele está usando outra substância, ele está muito alterado. Então, né, é interessante a gente pensar nesse aspecto porque o nosso país tem uma lei que proíbe a venda e o consumo de álcool por menores de idade. Porém, as coisas não funcionam bem assim na prática, né? Na prática, o que ocorre se não há aceitação, no mínimo a tolerância. Tolerância em ambientes privados, tolerância em ambientes públicos e dentro da família não é diferente. De modo que o álcool se constitui sim na principal porta de entrada para a inserção daquele indivíduo em drogas mais pesadas. Olha, a família, quando não dá conta, precisa buscar ajuda. Quando a família não dá conta sozinha, ela precisa recorrer aos meios disponíveis para que ela possa ser socorrida nesse sentido. Quais seriam esses meios? Existem muitos profissionais dispostos e preparados. Na nossa cidade mesmo, tem muitas pessoas que trabalham com isso, né? Psiquiatras, psicólogos. Existem também grupos de ajuda e que fazem um serviço fundamental. A gente poderia citar, por exemplo, o que tem à disposição na nossa cidade, seriam os narcóticos anônimos e o grupo de apoio Amor Exigente, que presta um acolhimento a famílias de dependentes de álcool e drogas. Não é só tratar o dependente químico, a família também precisa de apoio, precisa de cuidados. Perfeitamente. A família, ela se constitui tanto como um fator protetivo, como um fator de risco. Aí você poderia me perguntar, como que a família pode se constituir num fator de risco? A família, ela precisa ter uma colocação clara, um discurso coeso, porque veja bem, a família ela é fundamental no processo. As famílias têm tido um afastamento muito grande entre si. Então, assim, vamos considerar duas colocações importantes e que estão em opostos diferentes.
aquela família permissiva, onde o álcool é naturalizado. Porque o álcool existe e é bebido, consumido pelos homens desde que o mundo é mundo. Mas como é que esse consumo é feito? Esse consumo é feito para degustação, para você sentir o sabor daquela bebida, para acompanhar uma alimentação, ou ele é feito com o objetivo de uma intoxicação? Então, isso que precisa ser visto pela família. Qual que é a cultura dessa família em relação ao álcool? Então, assim, a família sendo permissiva, ela muitas vezes admite a substância alcoólica, ela permite, ela tolera que o indivíduo se alcoolize, mas depois ela se surpreende e se horroriza quando vê a família desorganizada porque o menino e a menina estão usando crack. Então, existe aí uma incoerência. E, por outro lado, nós poderíamos mencionar o caso daquelas famílias que nem aceitam nem toleram. Mas, no entanto, elas têm um discurso um tanto equivocado, do tipo, olha, droga mata, álcool é ruim. Aí o que é que vai acontecer? Aí aquele adolescente, aquele indivíduo, ele sai lá fora e ele encontra um sujeito que faz uso de uma droga pesada há 10 anos e não morreu. Então ele vai entender, álcool não mata, droga não mata. Tá certo? E aí, por exemplo, se ele for um sujeito muito tímido, e aí ele repentinamente ele tem a oportunidade de ter uma experiência com o uso de álcool, por exemplo, ele se sente solto, ele consegue beijar aquela gatinha que ele queria, mas ele não tinha coragem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar em xeque tudo aquilo que a família foi dita. Então se dá a primeira cisão e a família ela perde a confiança. Né? Na cabeça do jovem, o que ele viveu, o que ele viu é diferente daquilo que a família colocou. Então a gente precisa ser muito realista, muito claro, no sentido de orientar os nossos jovens de que as substâncias elas têm o potencial de eliciar sensações prazerosas e de que o jovem pode se sentir bem, embora, abrindo parênteses, esse se sentir bem é circunstanciado a minutos ou no máximo, como no caso do álcool, a hora, e aí depois você tem que refazer o consumo para manter o mesmo nível de consciência alterada, porém, embora ele apresente toda essa característica de eliciar prazer, eliciar sensação, ele vai ter uma consequência e essa consequência nunca é boa. Não existe um indivíduo que tenha sido usuário que tenha dado certo. Não existe. O caminho do uso de drogas, ele sempre vai trazer prejuízo, sofrimento e risco. E muitas vezes os riscos são imediatos, né? Principalmente se a gente for pensar na adolescência. A adolescência é uma fase que para quase que a grande maioria deles traz uma crença de onipotência. O que seria isso? Ah, comigo não vai acontecer nada. Não, eu não pego isso aí não. Então, isso dá para ele uma vulnerabilidade muito grande a riscos de acidentes automobilísticos, riscos de contaminação com DST, AIDS, gravidez precoce. Com certeza. Silene, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço. Obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Silene Barbie.